A inserção da Ásia, do leste da Ásia e da Coreia do Sul no mundo se deu pela via da produção das manufaturas para exportação. A inserção da América Latina se deu pela via da produção de commodities e principalmente por uma integração financeira, ou seja, pela abertura da conta capital, por onde entra dinheiro, especialmente dinheiro dos estrangeiros, e foco na exportação de produtos de baixo valor agregado e de baixo valor adicionado. Então, a gente diz que a Ásia se integrou pela conta corrente, ou seja, principalmente pela via da exportação manufatureira, que provocou inclusive superávites em conta corrente no balanço de pagamento, muitas vezes, né? Na Coreia, na China e nos outros países, enquanto que a América Latina se integrou pela via do financiamento externo e dos fluxos de capital, né? Ela privilegiou uma abertura da conta capital, recebimento de muito fluxo de dinheiro que na maioria das vezes não foi canalizado para investimento produtivo, industrial, tecnológico, né? Ficou no nível da especulação, por assim dizer, de bolsa, de títulos de renda fixa e não produziu um sistema tecnológico industrial sofisticado, enquanto que a Ásia fez isso, né? Então a inserção da Ásia, do leste da Ásia e da Coreia do Sul na economia mundial foi muito, muito distinta, né? Eu costumo dizer, né, tem um ditado tibetano, ou um provérbio que diz que a chave que abre as portas do céu é a mesma que abre as portas do inferno. Então, vejam que incrível. A globalização produziu resultados fantásticos no sudeste da Ásia, né, com desenvolvimento de todos esses países que eu já mencionei, de Malásia, de Tailândia, até mesmo de Indonésia, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, né? Eles são filhos da globalização, eles conseguiram se integrar, e a China, que é a gigante, né, desse modelo, eles conseguiram se integrar de maneira muito inteligente na globalização, porque eles usaram o que é o mercado mundial para catapultar a sua graduação tecnológica, a sua sofisticação produtiva, e muitos deles viraram países ricos, inclusive, como é o caso da nossa querida Coreia, né? Então eles abriram, com a chave, né, que foi dada para eles da globalização, eles abriram a porta do céu, enquanto que o Brasil e Argentina e a América Latina acabaram abrindo as portas do inferno, porque eles não conseguiram se integrar de maneira ativa, construindo empresas fortes, como a gente vê aqui ao longo desse curso que a Coreia fez, né? Construindo multinacionais domésticas, né? Os seus próprios gigantes, como é a Hyundai, como é a Samsung, a LG, e até mesmo na Índia. A Índia tem conseguido fazer essa inserção ativa, né? Eu destacaria aqui a Tata Motors, que comprou a Jaguar Land Rover, destacaria a gigante do aço, né? Que é a ArcelorMittal, né? Que eles fizeram realmente, né? No exemplo do aço que eu falo aqui, da POSCO, né? Então compara a POSCO com a ArcelorMittal, né? Que acho que é a Mittal que se tornou essa gigante mundial, que vem da Índia, né? Compara isso com a nossa CSN e com a nossa Usiminas, por exemplo, que acabaram virando produtores, a CSN principalmente de minério de ferro, ela nem mais siderúrgica é direito, porque o core dela já está em minério de ferro, né? Então o setor de aço dá um belo exemplo desse tipo de inserção, né? A inserção asiática promoveu gigantes mundiais que souberam se aproveitar da globalização a seu favor e transformar o sistema produtivo e aumentar muito a qualidade de vida das suas populações. Enquanto que na América Latina não, a globalização massacrou as empresas domésticas, né? Meio que destruiu o aprendizado tecnológico que a gente tinha conseguido construir até os 80, principalmente Argentina e Brasil, e enterrou a região. Então podemos discutir depois por que isso aconteceu, e acho que tem muito a ver com a abertura comercial muito agressiva e violenta que foi feita na região nos anos 90, né? O neoliberalismo, por assim dizer, foi manejado de maneira equivocada na América Latina. Eu costumo brincar que o Brasil foi o melhor aluno do consenso de Washington, né? E deu tudo errado, né? Aquela ideia de que basta você privatizar, abrir a economia e fazer controle fiscal que você vai se desenvolver, né? A Ásia não fez isso, né? A Ásia foi muito cautelosa na privatização, especialmente privatização para multinacionais, né? Ela sempre fez questão de manter o controle domesticamente, produziu gigantes nacionais, né? A abertura foi feita de maneira muito gradual, muito inteligente, né? Se a gente pegar o caso da Índia, né? E da própria Coreia, feita com passo a passo, e nunca num ambiente de sobrevalorização cambial. E esse é um ponto-chave que eu quero destacar nessa aula, né? A Ásia, um dos pilares da Ásia sempre foi uma moeda muito desvalorizada e competitiva, né? Assim foi Taiwan, assim foi Singapura, assim foi Coreia do Sul, e assim foi China, e assim foi o Japão, inclusive depois da Segunda Guerra Mundial. Então o câmbio desvalorizado, o câmbio competitivo, foi um dos pilares fundamentais do modelo de
do sucesso do modelo asiático. Depois eu vou deixar aqui um trabalho que eu escrevi sobre esse tema, que compara as políticas cambiais na Ásia com as políticas cambiais na América Latina. Então, na América Latina, a gente acabou caindo no equívoco de usar o câmbio para controlar a inflação, e claro, a inflação passou a ser um problema dramático, né, para a América Latina e para o Brasil depois dos anos 80, hiperinflação na Argentina, e o câmbio é uma espécie de ferramenta, vamos dizer assim, fácil de controle da inflação, porque quando você congela o câmbio, o preço de tudo que é importado, que são chamados bens tradables, fica travado, né? Então isso é uma ancoragem muito poderosa para controlar a inflação. Então, enquanto que na Ásia a política cambial foi usada como catapulta de desenvolvimento produtivo, né? De estímulo de exportações manufatureiras para o resto do mundo, na criação dos campeões internacionais, na Ásia as taxas de câmbio foram usadas para ancoragem de processos de estabilização monetária, ou seja, a prioridade foi dada na América Latina, e é fácil entender isso. A América Latina estava tomada por um processo quase que hiperinflacionário nos 80, e as políticas cambiais foram voltadas todas para ajudar a ancorar a inflação e controlar a inflação, né? Enquanto que na Ásia a política cambial sempre privilegiou a exportação e o desenvolvimento industrial, né? Claro que no início do processo a gente ainda tinha algum câmbio valorizado, né? Especialmente na Coreia, para ajudar a importação de máquinas baratas, mas ao longo do processo, quando a economia vai dominando a produção de máquinas, equipamentos e tecnologias mais sofisticadas, o câmbio migra para uma posição competitiva, e aí o Banco Central desse país teve uma tarefa chave, né, que foi acumular reservas, e tudo isso que eu estou falando é facilmente perceptível quando a gente olha o nível de reserva dos asiáticos, né, de Índia, de China, de Coreia do Sul, de Japão, de Tailândia, de Malásia, né? Eu brinco que a reserva cambial é uma espécie de dedo duro da política cambial. Então, se o país está acumulando reservas, isso é uma indicação muito forte de que ele está mexendo ou intervindo no mercado de câmbio, porque se o governo deixasse o livre funcionamento do mercado de câmbio, não haveria por que comprar reservas e acumular reservas, né? Então as reservas te deduram, né? Falar, ó, esse governo aí está intervindo e está mexendo nesse mercado de câmbio. Isso é uma evidência de que não há livre mercado no mercado de câmbio, tá? E na América Latina, pelo menos até os 2000, a gente viu o movimento contrário. Não houve acumulação de reservas. Depois o Brasil, de tanto apanhar, começou a acumular reservas no pós-2002, 2003, na era Lula e Dilma. A Argentina seguiu outro caminho e continuou se destrambelhando e capotando do mesmo jeito, né? A grande diferença da Argentina e do Brasil no pós-2003, 2004 é que o Brasil acumulou reservas e a Argentina não. Tanto é que a Argentina voltou a cair em crises externas de balanço de pagamentos, voltou a mergulhar em processos inflacionários e teve a sua moeda indo para 70 pesos, né? $1, 70 pesos, que desencadeou um novo processo inflacionário, enquanto que o Brasil, pelo menos, né, evoluiu, regrediu do ponto de vista tecnológico, mas manteve a inflação sob controle. Então, a política cambial na América Latina foi voltada para o controle da inflação, principalmente, e não para o upgrading tecnológico, né, e não para a promoção de manufaturas para conquistar o mercado mundial. Isso faz toda a diferença do mundo, porque voltando, né, nessa questão da inserção, do tipo de inserção do leste asiático e da Coreia do Sul, a gente vê que um câmbio sobrevalorizado ou muito valorizado, que ajuda a controlar a inflação, ele desestimula a produção industrial para o resto do mundo, ele desestimula a produção de manufaturas para o resto do mundo. Esse é o efeito colateral de uma moeda muito apreciada ou sobrevalorizada. Ela ajuda a controlar a inflação, mas ela detona o setor industrial e esse estímulo para que as empresas se voltem para o resto do mundo. A apreciação cambial faz com que as empresas domésticas se voltem para o próprio umbigo, produzam para o mercado doméstico, até porque elas perdem muita competitividade exportadora. Então, na Ásia, o câmbio foi usado como catapulta de inserção manufatureira industrial para a produção mundial. E no Brasil e na América Latina, o câmbio foi usado como ancoragem para estabilização. Então, nesses dois tipos de inserção das economias, a gente vê exatamente o sucesso da inserção ativa asiática e o insucesso da inserção passiva brasileira e latino-americana. Inclusive na questão das tarifas, né? Porque a América Latina e o Brasil erraram na dose, porque nos anos 90 eles falaram, bom, deu tudo errado o que a gente fez nos 80, que foi se fechar, proteger o país com tarifas, então o Brasil, a Argentina e a América Latina resolveram fazer o oposto, que foi o que? Abrir de maneira abrupta e violenta, né? Depois da era Collor,
e deixaram o câmbio sobrevalorizar muito por conta da ancoragem do plano real e do plano de conversibilidade na Argentina. Então, América Latina, especialmente menos Chile e menos Colômbia, que foram mais pragmáticos e mantiveram uma política de câmbio mais pró-competitividade, né? Até porque tinham processos inflacionários menos agudos, né? O Chile passou por esse processo de estabilização no final dos 70, início dos 80, né? Então ele já chegou na metade dos 80 com a inflação controlada, e isso fez muita diferença em comparação com México, Argentina e Brasil, que acabaram promovendo programas de estabilização muito intenso na virada dos 80 para os 90, com o câmbio sobrevalorizado, com o câmbio muito apreciado, ao mesmo tempo em que cortaram tarifas. Então eles fizeram o que a literatura não recomenda de maneira nenhuma, que é o quê? Cortar tarifas e sobrevalorizar o câmbio. Porque é como se você desse um duplo golpe nas indústrias domésticas, né? Porque você tira a competitividade ao sobrevalorizar o câmbio, né? Por exemplo, no Brasil o câmbio foi 1 para 1, né, do real, e ele inclusive se sobrevalorizou mais em termos reais, porque a inflação subiu ainda um pouco no Brasil no início do plano, né, e fez com que a moeda brasileira ficasse muito forte, muito valorizada. Todo mundo foi para Miami, importou BMW, tomou vinho francês, mas o sistema produtivo brasileiro foi sendo devastado, né? O mesmo vale para a Argentina no plano de conversibilidade implementado em 1990, o mesmo vale para o México, né? O plano de estabilização mexicano de 1987 que estourou em 95, né? E vejam que como a história meio que se repete, né? Na América Latina, esse modelo de abertura comercial com corte drástico de tarifas e sobrevalorização cambial resultou em 3 grandes crises: a crise mexicana, que foi a crise da tequila em 1995, a crise brasileira, que foi a crise de 1999, com a grande desvalorização ali no FHC. O FHC só esperou ganhar a eleição no final de 98 e já desvalorizou a moeda. Aliás, ele sucumbiu, né, para um ataque especulativo contra a moeda brasileira, o real, em janeiro de 99, e a Argentina com a sua crise monumental de 2001, 2002, que acabou forçando a ruptura da paridade da conversibilidade de um peso em um dólar, né? Lembrem que, e é curioso ver até os valores nominais, né? No plano de estabilização brasileiro, a gente entrou com $1, R$1, na Argentina também. Então a gente teve um alinhamento de $1, um peso, R$1. E depois que tudo isso foi destruído, o real foi para quase 5, 6, e o peso argentino foi bater em 70, né? E aí fica clara aqui a diferença da estratégia brasileira de acumular reservas na era Lula e Dilma, algo que os Kirchner não fizeram e muito menos o Macri fez. E aí a Argentina realmente foi back to the TBT, né? Eu até escrevi isso, acho que um post no meu blog, que é TBT 1980, então é back to the 80s, né? A Argentina voltou para os anos 80, né? Uma coisa bizarra, assim. Passados 40 anos, a Argentina está praticamente na mesma situação dos anos 80. Enquanto que a Ásia foi embora, né? A Ásia foi embora, usou a política cambial como catapulta de inserção competitiva no resto do mundo, foi se abrindo, sem dúvida que ela foi cortando tarifas e reduzindo subsídios, especialmente no caso da Coreia, mas já tinham subido a escada tecnológica, né? Então, quando um país domina esse core tecnológico dos degraus mais altos, né, da escada tecnológica, ele não precisa mais tanto de tarifa, se é que precisa, né? Não precisa mais tanto de crédito público, de crédito direcionado, não precisa mais tanto de subsídio, porque ele já é player dominante. Então, na medida em que ele já é player dominante, a própria desvalorização da moeda se torna menos relevante, porque ele passa a ser detentor de conteúdo proprietário, tecnológico, que poucas empresas no mundo detêm. Então, todo mundo é obrigado a comprar deles, né? Vou dar um exemplo de semicondutores, né? Que a Coreia dominou a produção de semicondutores, né? A Samsung tem uma linha importantíssima, né? E o mundo depende muito da Samsung para isso, ou de telas OLED, né? As telas OLED são um baita exemplo disso, né? Que a Coreia conseguiu avançar e se catapultar, né, do ponto de vista de domínio tecnológico, e as empresas passaram a ficar menos dependentes, né? Obviamente que uma gigante Samsung hoje depende praticamente nada de tarifa de subsídio e crédito público. A questão é ver como é que essas gigantes nasceram, né? Que é o que a gente trata nesse curso, né? Como é que foi essa graduação tecnológica, né? O que o governo fez para ajudar essas empresas na subida da escada tecnológica. E aí eu acho que a política cambial tem um papel-chave. Alguns economistas chamaram isso de esse arranjo mundial de Bretton Woods Revival, né? Ou seja, de um sistema de Bretton Woods revivido, em que a Ásia pratica câmbios muito competitivos e tem superávites em conta corrente, superávites na balança comercial, via exportação de manufaturas, em que a América Latina abre a sua conta capital, sobrevaloriza a sua moeda, faz uma abertura tarifária e acaba acumulando déficit em conta